Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 14 de março de 2025, falaremos sobre China, TikTok Shop no Brasil e competição com o Mercado Livre e a guerra comercial e as consequências para as empresas. Também vamos falar sobre crises ou algo próximo disso, talvez, suspensão das operações da VoiPass e também o Elon Musk e a crise, eventualmente, né, ou pelo menos redução das vendas na Tesla. Por fim, na discussão do Journal dessa semana, falaremos sobre frequência no escritório contando para análise de desempenho. E para me ajudar nesses temas todos, estou aqui com o nosso instrutor de estratégia, negociação, Yuri Salomone. Yuri, bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá um momento que você está escutando ou nos assistindo nas principais plataformas aí de streaming e afins. Habib, essa semana essa discussão me deixou pensativo. Desde quando você mandou a pauta aí, fiquei bastante reflexivo sobre os assuntos e até o final a gente compartilha aí as nossas opiniões diversas e conflitantes, talvez, né? Ah, sim, certamente. Então, você que nos ouve aqui, fica até o final, porque a discussão sobre o trabalho presencial, a gente vai abordar aqui algumas nuances que nem sempre são abordadas de forma clara, e aqui a gente fala sobre praticamente tudo. E para acompanhar a gente também, estamos com o nosso instrutor de finanças, modelagem, também o grande fã de uma das empresas aéreas que será comentada no episódio de hoje, e também grande fã das métricas de trabalho presencial, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo de volta. Você não pode falar grande fã do Elon Musk, né? Que a gente vai comentar aí que tá mandando mal, né? Boa, obrigado, um prazer estar aqui de volta com vocês. Tirei férias e depois tive que correr atrás de tudo, porque, né? Quando a gente tira férias, o trabalho fica lá esperando a gente. Mas feliz de estar de volta aqui. Também estamos felizes. E para você que está ouvindo a gente e quer se desenvolver ainda mais em negócios, em estratégia, em finanças, negociação, investimentos, problem solving, você que está entrando no mercado de trabalho, está se formando, recém-formado, recém-formada e quer alavancar sua carreira nas principais áreas do mercado de trabalho, aquelas que têm melhores benefícios, melhores remunerações, mais expectativa de carreira. Estou falando aqui de consultorias estratégicas ou consultorias de gestão, mercado financeiro, banco de investimento, startups, aquelas startups já mais consolidadas ou até aquelas que estão em crescimento ou eventualmente até empreendendo. O General Business Program ele foi feito para você, desenhado para você, e ele já existe, né? Ele ocorre há 15 anos, desenvolvendo mais de 8.500 alunos e alunas que estão alavancando suas carreiras Brasil afora. E se você quiser participar das turmas do segundo semestre, porque a do primeiro já era, a turma já começou, o Yuri tá ali mandando bala nas aulas, o Gui também, eu também, né? Já foi, agora é o segundo semestre, né? E se você quiser participar das turmas do segundo semestre, a gente está com uma mega promoção de início das inscrições, tá? Uma promoção relâmpago, só vai até este domingo, ok? Só até esse domingo. Aí depois a gente ainda vai ter um desconto para você, especial de mês do consumidor, mas até esse domingo tá fora da casinha, deu a louca no gerente, tá? Então aproveita, se inscreve, se matricule para confirmar sua vaga e garantir o seu desempenho no mercado de trabalho a partir do General Business Program. A gente também tem inscrições para o nosso curso de Excel e modelagem, o EBP, Excel Plus Business Program, e para o nosso curso de pricing, estratégias de precificação. O Strategy and Finance, que é o nosso curso voltado para líderes, né, a gente deu início essa semana na turma e a partir da próxima semana, acredito, né, então vale a pena dar uma olhada no site. A gente já vai estar com inscrições para as turmas do segundo semestre, ok? Então, dê uma olhada, os links estão aqui na inscrição e vamos partir para as notícias, que tem bastante coisa para a gente comentar hoje. Vamos lá, começando com China. Neofeed.
aqui, né, que trouxe a reportagem para a gente. TikTok Shop deve chegar em abril ao Brasil. Qual que é o impacto para o Mercado Livre? Yuri, queria entender de você, né? Enfim, você leu a notícia, aí tem as opiniões dos analistas do mercado aí de varejo, e-commerce e tal. Como que você vê a chegada do TikTok Shop aqui no Brasil? Bom, vamos lá, Habib. Aqui, TikTok Shop, a grande novidade da semana, vai ser um competidor aí livre do Mercado Livre. A expectativa do mercado é que ele chegue arrasando. E por que isso aconteceu? Porque há cerca de 90 dias atrás, o TikTok Shop foi lançado no México. E sempre que um produto de tecnologia é lançado no México, muito rapidamente é lançado no Brasil e vice-versa. Então, temos muitas empresas aqui, parceria de lançamento, até pelo tipo de público, né, ou a capacidade econômica do país, quantidade de pessoas e afins, tem aí um par a ser testado. Dito isso, TikTok lançou lá no México a parte de beleza, bem-estar e saúde. Aqui no Brasil, eles também vão começar com essa mesma categoria. Habib, aqui no Brasil, discordando um pouco dos analistas, eu não acredito que seja tão rápida a ascensão do TikTok Shop para quebrar e desbancar o Mercado Livre. O Mercado Livre está estruturado, operação rodando bem, é uma operação muito boa. Para chegar no estágio do Mercado Livre, pegar a share do Mercado Livre, vai penar um pouco. Então, dito isso, eu não acredito que o resultado do Mercado Livre fique ruim tão rapidamente, a não ser que o TikTok descarregue um caminhão de dinheiro, que eu acho difícil, porque geralmente quando você lança um produto novo, você faz teste de elasticidade, você faz teste de curva de oferta e demanda, e não necessariamente sai descarregando um caminhão de dinheiro em algo que você não sabe qual é de fato a rentabilidade, não tem histórico e afins. Tudo que é novo, é disruptivo, tem que ser validado. O ponto aqui de ação é que lá no México, o TikTok Shop teve um lançamento bom, mas aquém do que eles tinham de expectativa. E lá eles já estão pensando em mudar o portfólio, ou melhor, aumentar o portfólio, sair de beleza, saúde e bem-estar e aumentar o número de produtos. Isso aumenta demais a complexidade da operação. Será que a operação está preparada para aguentar isso? Ou será que é um teste para ver se vai ou se não vai? Como é que vai ser feito isso, né? E aqui no Brasil, vão começar pela mesma categoria, e se lá no México não deu certo, ou tem uma perspectiva não tão boa, aqui no Brasil provavelmente vai seguir a mesma linha, a não ser que o lançamento seja ajustado. No varejo a gente aprende, né? Erra, mas corrige rápido. Erra, mas corrige rápido. O tempo todo você ajusta a sua direção e sentido ali para poder ir para o caminho que você quer. Então, essa notícia ela é um pouco, não vou dizer vaga, mas vazia. Não temos muitos dados, até porque o TikTok não apresentou exatamente tudo o que aconteceu, mas simplesmente concluir que o Mercado Livre vai ter problemas muito em breve, assim, aí é o achismo versus o outro achismo, né? Mas eu estimo, eu acredito que não seguirá esse caminho tão rapidamente. Porque, claro, concorrentes a gente mata, né? A gente aprende isso, de não deixar ninguém crescer. Vide aí Itaú deixando o Nubank crescer, o Itaú e grandes bancos deixando XP crescer. Se você não corta na raiz, se você não ajusta logo, você pode criar um monstrinho dentro de casa ou do seu lado. Aqui o Mercado Livre, muito provavelmente, não vai deixar isso acontecer, vai brigar por cada passo, por cada palmo de espaço, para não deixar o TikTok entrar no mercado dele com tanta facilidade. Aguardaremos as cenas dos próximos capítulos, Habib, porque essa competição, essa negociação, ela faz parte aqui do dia a dia dos nossos cursos e é muito bacana poder analisar isso real time, né? Os baby steps de cada empresa para saber para onde elas estão indo, qual é a estratégia por trás de cada tomada de decisão. Pô, muito legal que você trouxe esse ponto, Yuri. E como você também dá aula de estratégia, a gente desenvolve os alunos nisso e faz com que isso seja um diferencial, por exemplo, até para o pessoal que vai para o mercado financeiro. Acaba sendo uma visão adicional, aquela que é mais consolidada e contribui muito.
E em muitos casos, os nossos alunos ou instrutores acabam acertando bastante. Eu lembro de um papo que eu tive muitos anos atrás com um famoso gestor de fundo de investimentos, né, bem popular, pelo menos na época, tal. E ele estava muito comprado em Magazine Luiza, né? E falou: a Amazon aqui no Brasil não vai crescer. A Amazon e-commerce não tem experiência logística, né? Eu falei: olha, a Amazon ela está desenvolvendo experiência de logística aqui, mas ela sabe vender muito bem online. Não sei, eu acho meio perigoso falar que ela não vai conseguir se consolidar no Brasil. Bom, conseguiu, né? E esse gestor ele errou feio e rude, né, na época, talvez por alguma análise faltante ali. E aí, um outro caso de um analista também bastante famoso do mercado financeiro, falando que o Mercado Livre não iria se consolidar porque trabalhava com produtos de baixa qualidade, produtos falsos, etc. E o que que aconteceu, né? O Mercado Livre hoje é a empresa mais valiosa da América Latina e atua muito bem no Brasil, inclusive consolidou uma logística que é muito eficiente, né? E em alguns casos batendo de frente com os Correios, que é uma empresa que tem, sei lá, 120 anos a mais que o Mercado Livre de experiência logística aqui no Brasil. Então, de fato, eu acabo seguindo um pouco essa sua visão, viu, Yuri? Acho que pelo fato do Mercado Livre ter essa consolidação logística e ser uma empresa que trabalha muito bem a competição, né? Inclusive, parte disso é devido à experiência aí do André Chaves, que hoje está liderando o Mercado Pago, mas já ficou à frente da parte de relações com investidores, estratégia dentro do Mercado Livre, né? Um grande abraço para o André, inclusive. Né? Acredito que eles vão conseguir lidar. Talvez não consigam eliminar o TikTok Shop do Brasil, como, por exemplo, o iFood fez com algumas empresas de entrega, como o Uber Eats, mas certamente vai ser uma pedra no sapato. Vamos dar sequência? Aqui do Neofeed também. A conta da guerra comercial entre Trump e Xi Jinping começa a chegar às empresas americanas. Eu vou comentar essa daqui. A gente está num momento interessante das relações internacionais. Não quer dizer que é positivo, mas o pessoal de RI está com bastante trabalho. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem anunciado tarifas para a produção das suas indústrias, dia sim e dia também. No momento que a gente grava, eles acabaram de criar uma tarifa de importação de 25% sobre aço e alumínio. Ou seja, empresas que resolvem comprar os produtos de fora vão pagar mais caro, forçando tanto a queda de preço por parte dos exportadores, como uma maior competitividade das empresas locais no mercado americano. O Brasil é um dos mais impactados, apesar da tarifa não ser direcionada a nós especificamente. Trump já havia imposto tarifas diretamente sobre produtos do México, Canadá e também, claro, da China, que é o tema da notícia. Depois da importação da tarifa de 10% sobre produtos chineses que entrarem nos Estados Unidos, o impacto já foi sentido no varejo. O Walmart sentiu a pressão e jogou a batata quente para as empresas chinesas, solicitando redução de custo para compensar a taxa, ou seja, fazer com que as empresas chinesas absorvam essa taxa. Porém, a redução pode inviabilizar a exportação por parte dessas empresas. Alguns alegam, inclusive, segundo a reportagem, que descontos acima de 2% já gerariam prejuízo. Outra alternativa para continuar fornecendo para o Walmart seria trocar fornecedor de matéria-prima, recorrendo a países mais baratos como o Vietnã, por exemplo. Tudo isso a gente discute nas aulas de negociação do GBP. Os alunos sabem analisar poder de barganha, se quem tem mais poder de barganha, nesse caso é o Walmart ou os fornecedores chineses, depende das alternativas, do contexto. Enfim, de forma bem sucinta aqui. O Walmart tem um grande mercado, gera bastante receita para algumas empresas chinesas, o que, de certa forma, traz um determinado poder de barganha por caso, né, as empresas chinesas não forneçam para o Walmart, elas perdem o mercado consumidor representativo. Mas o mercado é grande, em vez de procurar outros fornecedores para baratear o produto, eles podem eventualmente trabalhar em outros locais, né? Então tudo isso vai depender do contexto e do momento. O Walmart já prevê queda de receita, porque se a tarifa se mantiver e o fornecedor não dá desconto, quem absorve o aumento é o cliente. Mas dependendo do produto, ele não vai comprar, e o Walmart sabe disso. Aí, sabendo disso, o que que o Walmart pode fazer? Pode compensar a perda que ele vai ter de venda em alguns produtos, aumentando ainda mais o preço de outros produtos que têm menos elasticidade. Aqui é mais um tema que a gente fala no GBP
e principalmente no curso de pricing, que é o trabalho de elasticidade de demanda, simulação através de cenários de elasticidades diferentes, se deve aumentar preço, diminuir o preço, qual que é a resposta no volume e assim por diante. Ou seja, no fim o cliente acaba pagando mesmo. Mas se o varejo já sofre, a indústria automotiva está ferrada. Com a dependência de fornecedores chineses, que dado o volume interno da própria China não vão dar desconto à toa para as montadoras americanas, o preço tende a subir bastante. Mas por que que o Trump está impondo as tarifas, né? Teoricamente, para incentivar sua produção interna, algo que é feito desde o tempo que se amarrava cachorro com linguiça. A dependência de produtos de outros lugares, além de reduzir o controle sobre preço, está sujeita a impactos geopolíticos, como, por exemplo, o caso do preço do gás russo que está quebrando as indústrias na Alemanha. Então, sem contar com a energia produzida lá, a Alemanha fica muito dependente da Rússia, e quando a Alemanha apoiou a Ucrânia, a Rússia só fechou o registro. Então, é uma medida estratégica, mas tem vários problemas. O mais visível deles é a inflação. Até as cadeias se reorganizarem, os americanos vão ser obrigados a importar mais caro, pagando mais caro, além, né, da redução da oferta, que vai afetar também impactar os preços. Então já está rolando uma inflação violenta, esse processo tende a se agudizar. E aí tem também a perda de confiança dos mercados internacionais, por acreditar que os Estados Unidos talvez não cumpram determinadas regras, né, do mercado internacional. E a gente está comentando aqui porque, de fato, essa guerra comercial ela afeta todos os mercados. A gente vai ficar de olho para entender os próximos passos e como que isso vai afetar as empresas também no Brasil, agora começando com aço e alumínio. Mas só antes da gente dar sequência, né, aqui na BTC a gente trabalha muito com modelagem para tomada de decisão. Muitas vezes, viu, Gui, você que trabalha a disciplina de matemática financeira em algumas turmas, tem um modelo lá que trata de análise de retorno de um projeto com determinada alavancagem, carência, etc. Eu adaptei aquele modelo para poder ver se fazia sentido investir num pequeno apartamento para aluguel, por exemplo. Será que vale a pena eu dar entrada e financiar um apartamento e alugar ele ao mesmo tempo, que eu vou ter, né, o meu aluguel, o meu financiamento sendo pago pelo aluguel e eu vou ter um retorno positivo? Então, isso é um uso que os alunos, as alunas podem fazer dos modelos que a gente trabalha dentro do curso. O que quer dizer que a gente pode usar esses modelos para a nossa vida pessoal, como, por exemplo, o uso de roupa, né? Então, para você usar uma roupa, por exemplo, uma camiseta, como essa Tech T-shirt da Insider Store, você vai atrás de moda, percepção, gosto, tudo isso importa. Mas o custo ao longo do tempo também importa. Por exemplo, a camiseta da Insider, a Tech T-shirt, ela custa R$ 179, muito menos com os descontos que você vai ter, que eu vou te informar daqui a pouquinho. Só que ela dura no mínimo 2 anos, as minhas, inclusive, estão durando mais do que isso. Se você usa 2 vezes por semana, são 104 usos por ano, 208 usos em 2 anos, né? Custo por uso de 86 centavos. Compara com outra camiseta, né, que desbota já no primeiro ano, né? Usa uma planilha nossa de matemática financeira, né, o que você aprendeu em modelagem no EBP e tal, e dá uma olhada. Vê a magia acontecer, pra você ver que a Tech T-shirt da Insider Store, ela vai ser mais barata ao longo do tempo. E se você quiser ir ainda mais além, né, você pode usar ainda taxa de desconto, fazer valor presente líquido e uma série de outras coisas que a gente ensina dentro dos cursos. E nesse mês do consumidor, você pode usar o cupom BTC no site da Insider, que está aqui na descrição, e os descontos podem chegar a 35% somando o cupom e os descontos já presentes no site. Então, vale a pena dar uma olhada, porque eu acho que ao longo do tempo o custo compensa. Vamos lá, dá sequência aqui, galera. Valor econômico. Sem poder operar, Voipés corre risco de perder horários de voo em Congonhas. E aí, Gui, você que é um grande fã da Voipés, sempre que você vem para São Paulo, aí de Floripa, você busca um voo da Voipés. Conta pra gente como que tá a situação da empresa. Acho que tá meio difícil, né? Acho que a Voipés vai virar case de aula, viu, Habib? Estão caprichando, estão tentando. Tá? Bom, a situação deles não tá boa, né? E por que que não tá boa? O que que aconteceu? Vocês devem lembrar que lá em agosto do ano passado, 2024, caiu um avião em Vinhedo. O avião caiu como se fosse uma folha, né? Assim,
foi caindo, assim, ele do nada parece que estolou, né, e caiu assim, um movimento bem vertical, né, que deixou todo mundo chocado. Ele caiu em casa, explodiu, enfim, foi um show de horror. Era uma aeronave ATR, né, operada pela Voipass. E aí, o que que acontece? Uma empresa aérea, um avião cai, eles não fazem muitos voos, né? Então, assim, não é que a taxa de queda, tal, no final, era algo relevante para eles. E isso fez com que muita gente deixasse de confiar na empresa. Se a empresa está sofrendo com falta de confiança pelos clientes, qual que é um caminho que ela poderia utilizar, né? Eu não sou nenhum especialista de estratégia, de marketing, né, como o Habib e o Yuri aqui, mas na minha visão, uma estratégia para reconquistar a confiança dos clientes seria se tornar uma referência em segurança, né, o que começa por seguir à risca as regulamentações da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Foi isso que a Voipass fez? Ela fez isso, só que ao contrário. Depois do acidente, em outubro, a ANAC fez uma vistoria à Voipass e identificou algumas irregularidades. Um avião caiu. Empresa de viagem aérea está com irregularidade? Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Sanar essas irregularidades, certo? Em janeiro, a ANAC foi lá para ver se os problemas tinham sido resolvidos. Ficaram surpresos de identificar novos problemas. Não só as irregularidades anteriores não foram sanadas, como tinha mais coisa errada na empresa. Então, a credibilidade definitivamente não é uma prioridade para a Voipass. Aí beleza, eles têm a credibilidade, o que mais que tem na empresa, né? Pô, faturamento é um negócio importante. De onde vem o faturamento? 90% vem das vendas que são feitas pela Latam, por um acordo de code share que a Voipass tem com a Latam. Você entra lá no site da Latam, você não sabe nem o que é a Voipass, quer comprar um voo, e eles têm lá os voos da Voipass, que felizmente eles indicam para você poder evitar ou não, né, se for sua preferência. Então, 90% das vendas vem da Latam. A Latam está feliz com eles? Já falou que não e que não vai renovar a parceria que está por contrato, vai até agosto. Capaz deles terminarem antes, eu acho. Então, beleza. Venda vai cair 90%. A credibilidade com os clientes não tem. O que mais que tem? O que mais que uma empresa de transporte aéreo possui? Ela possui os slots, né, que são horários onde ela pode utilizar um aeroporto para fazer pousos e decolagem, né? Esses slots são ativos valiosos. Antigamente, tinha negociação de empresa só por conta dos slots que aquela empresa detinha. Hoje, os slots já são negociados independentemente, né? A empresa pode vender um slot para outra. Eles têm 20 slots lá em Congonhas e devem perder esses slots por conta de não estarem cumprindo com as regulamentações da ANAC, né? Perder o slot significa perder capacidade de gerar faturamento futuro, né? Mas também, para gerar faturamento futuro, a Voipass precisava que o cliente confiasse neles, né? O que não parece que é prioridade ali. Eles não cumprem as regulamentações, o cliente não confia, agora não vai ter nem o horário para fazer o voo mais, porque eles estão perdendo os slots. Ou seja, provavelmente o avião é alugado, né? Então eles não têm o avião. Eles não vão ter o slot. Não tem a confiança, não tem a venda. Eu não sei o que que tem na Voipass, né? O que que sobrou agora. Não sei se tem credor, né? Talvez esse seja um ativo que a empresa, não exatamente um ativo, né? Mas um passivo, né? Que a empresa vai segurar ali. Mas enfim, um belo case de o que não fazer com uma empresa, né? Acabando com a confiança dos clientes, detonando a empresa, que já não era uma grande empresa, né? Mas enfim, uma sequência de erros, né? Que virou um show de horrores ali no ano passado e que continua. Então, voe pés, vai em paz. É isso, Habib? Fala aí, Yuri. Bom, eu sou um hard user de Latam agora, e algumas pernas, né, que eles chamam, alguns translados eu faço de Voipass, ou fiz nos últimos 2 meses, 3. Cara, cada embarque é uma reza diferente, não vou negar. É bem desafiador entrar num ATR. A necessidade de trabalho, de locomoção, me leva a, a fazer isso. Por exemplo, quando você vai de São Paulo a Ribeirão Preto,
A Latam opera via VoiPass. A minha preocupação é o seguinte: quem que vai operar esse slot? Como que os clientes ficarão nesse período, sabe? Vai ser uma crise, não sei se sem precedente, mas vai ser uma crise complicadíssima para isso. Tenho nesse trajeto, encontro médicos, encontro executivos, encontro pessoas que viajam para se tratar, por exemplo, no Hospital do Câncer. São muitos lugares, ou vão para Barretos, por exemplo, que é perto de Ribeirão, para facilitar. Então, assim, é muita gente que, no limite, viajar de ônibus é mais complicado, é menos confortável, ou demora mais, não tem tempo para isso, né? Então, minha preocupação aqui, Gui, é principalmente como ficarão os clientes, como que a gente vai se locomover, e aí falo com causa, conhecimento de causa, uma vez por mês eu tenho que fazer esse trajeto. Cara, viajei semana passada, faz 3, 4 dias, não, faz 5 dias que eu viajei, que eu fui a Ribeirão, e hoje eu vim de Latam, tô menos preocupado, fiquei menos preocupado. Amanhã eu volto para São Paulo de Latam, menos preocupado também. Mas cara, chega a ser angustiante ver uma crise de uma companhia aérea para a gente que é cliente, que usuário ativo assim semanalmente. Agora, eu vou te falar, essa experiência sua, eu já ia comentar a respeito, você fez essa intervenção para colocar sua experiência pessoal, que é muito ilustrativa de um tema que a gente trabalha em marketing, que é a associação secundária de marca. A partir do momento que existe o code share, a Latam, ela passa a absorver passivo de marca da VoiPass, que é o que o Yuri acabou de falar. Ele comprou Latam e entra no voo da VoiPass, né? E aí você começa talvez, né? Putz, será que não tem um voo da Azul, né, da Gol e tal? E o passivo entra para a Latam. Isso me dá um cheiro, viu, Gui? Que talvez a Latam não queria até o fundo com até o final com esse contrato de code share, tá? Vamos ver, eles vão analisar, claro, né, tudo, né, todas as consequências de uma eventual quebra de contrato, mas eu não duvido. E aí o Yuri vai ter que ir para São José do Rio Preto de charrete, viu, Yuri? Então preparem os cavalos que o Yuri vai para São José de forma raiz. Como faziam os incas, né? Beleza. Exatamente. Bom, vamos ver, mas depois ele vai contar a Olha aí, Gui, experiência. a vantagem do trabalho remoto, de trabalhar de casa, não precisar ir no presencial. O Gui tem toda a razão. Vou ficar de casa. Não, calma, pô, a gente precisa guardar a discordância para a última notícia. Então você que está ouvindo aqui, pode ficar até o final, porque a gente vai ter uma discussão boa em relação ao presencial, tá? Então segura um pouquinho, tem mais uma notícia na frente, que é do valor econômico. O título é Tesla enfrenta reação negativa de consumidores em caso similar ao da cerveja Bud Light. Yuri, você que é o nosso analista de gestão de crise aqui no podcast, comenta um pouquinho sobre o que está acontecendo com a Tesla, até esse paralelo que eles fizeram da Bud Light. Talvez tenha uma turma que nos ouve aqui que não acompanhou o caso, apesar da gente ter falado aqui no podcast. Bora. Bom, aqui na Tesla, a análise ela é até rápida, Habib. O ponto é o seguinte: se você, ouvinte, se você, telespectador, ainda não estuda ou não estudou geopolítica, você está atrasado. Sempre é um bom dia para começar o dia de hoje, dado que você não fez isso ainda. Geopolítica, principalmente a política, impacta positiva e negativamente muitos dos negócios. Eu vivo num setor de turismo que qualquer decisão do Brasil de taxa de serviço ou de aeroportos por causa de companhia aérea ou de locomoção de pessoas, taxação que seja, impacta o meu setor. Então, não é a prioridade das pessoas, as pessoas comem primeiro, as pessoas saem, têm um lazer diferente, lazer de viagem está aí na quarta, quinta posição na wishlist, né, na lista de desejos das pessoas. Então, qualquer coisa que impacte o bolso do ser humano ali que viaja, impacta o setor que eu estou inserido. Dito isso, quando a gente coloca políticos para tomarem decisões,
que é o que a gente elege, né, no dia a dia ali, presidente, governador, prefeito e afins, isso impacta na vida das empresas. Com certeza o seu setor é impactado por isso. Mas, Habib, aqui é o contrário. Aqui é um executivo de empresa, o Elon Musk, dono da Tesla, que foi para a política e está apoiando o governo Trump nos Estados Unidos. E aí, a empresa teve uma queda aí o Gui até vai comentar daqui a pouco os números exatamente, mas parece que no último ano, a queda foi de 35%. No último ano, subiu 40%, né, Gui? Me corrija se eu estiver errado, a ação, mas nos últimos 2 meses, 3 meses, a queda foi de 35%. Então, tudo que ela ganhou num ano, ela perdeu recentemente. Isso tem que ser justificado de alguma forma. Aí o analista, Habib, de maneira talvez rasa ou leve, diz que a queda é porque o Elon Musk apoia o governo Trump, e aí o governo Trump é de direita, e quem compra carro elétrico é o pessoal de esquerda, que pensa mais no meio ambiente, pensa mais no produto, como ele é produzido, enfim. Então, assim, não temos dados para provar isso, mas o varejo tem essa prática de justificar o que cabe na sua resposta ou que justifica um número ali. E não vai a fundo para saber o que de fato está acontecendo. Será que é isso mesmo? Será que não é a inflação? Será que não é também o custo da alavancagem, ou quanto você paga ali nos empréstimos dos seus produtos? Então, aqui, me permita a crítica a essa notícia. É uma notícia do Valor Econômico. Eu não acredito que o Valor Econômico, de alguma forma, tenha colocado uma informação que eles não conseguiam provar. Eu tenho certeza que eles buscaram informações. A gente ensina isso nas aulas de negociação e comunicação, né? Não fale algo que você não tenha certeza, não coloque ilações no ar, prove, porque você pode estar cometendo quase que um crime em falar sobre o que você não sabe, né? E até o respeito aqui pelo Valor Econômico que colocou essa notícia no ar, mas dizendo que a queda da venda da Tesla se deve ao Elon Musk apoiar um governo de direita e o cliente dele ser um governo de esquerda. Aproveitando a crise da Bud Light no passado, basicamente colocaram um influencer trans para fazer a propaganda dessa cerveja, e aí, aparentemente, as pessoas que tomam cerveja não são pessoas mais conservadoras, menos diversas, e acreditam que aquilo é um problema tomar aquela cerveja porque a pessoa, a propaganda, é uma pessoa trans. Dito isso, o que eu queria trazer aqui, né? No caso da Bud, muito rapidamente, se você não gosta da propaganda ou não concorda com a empresa, talvez você tenha um pack de cerveja na sua casa ali que você toma, acabou nessa semana, na semana que vem você vai à gôndola do supermercado e tem 30 marcas diferentes para você tomar, escolher e comprar. Agora, carro, eu não sei vocês aqui ouvintes, mas o Gora e o Habib, eu tenho certeza que não trocam de carro por semana. Talvez por ano, a cada 2 anos, a cada três, a gente já discutiu isso em outras matérias aqui, mas não dá para falar que a pessoa vai trocar de carro ou deixar de comprar um carro porque o dono dela apoia o governo A e B, e esse número ser tão representativo tão rápido, sabe? Porque isso aconteceu em outubro, né, quando Elon Musk participou ali da campanha do governo do Trump, e de outubro para cá, a gente está falando de 6 meses. Será que já está dando repercussão financeira? É uma notícia que a gente tem que acompanhar. E se de repente, Habib, o que me surpreende é o seguinte: eu quero lançar um desafio aqui para eu acompanhar essa notícia. Aí agora que o Elon Musk continua no governo, vai continuar apoiando o governo Trump, um governo conservador, de direita, é, cara, aí ele vai tomar algumas providências na empresa, reduz o custo, a gente aprende aqui nas aulas de estratégia, curva de oferta e demanda, ou ao passo que você dobra a produção de um produto, a gente diminui o custo dele, é uma taxa constante, chama curva de experiência, ou learning curve. Será que se ele for lá para dentro da empresa agora, aplicar energia nos negócios dele e recuperar, aí vai voltar? Aí o eleitor de esquerda voltou a comprar o Tesla? Então, assim, o desafio é a gente acompanhar aqui essa notícia, Habib, e ver o próximo trimestre, para ver se o que foi dito agora ratifica ou a gente vai ter que retificar. Então, fica aí o desafio para mim, para você, Habib, e até agora, ou ouvintes, para nos cobrar o próximo resultado da Tesla, para ver se essa notícia se concretiza aí ou se ratifica. É isso, Habib. Uma variável, vou pedir para o Gui complementar, mas uma variável adicional a essa parte, que seria
bom senso até, falando da política, esquerda, direita, que a reportagem inferiu, e que eu tenho certeza que não é apenas isso, é o próprio mercado chinês de veículos elétricos, né? Onde o Elon Musk sempre, né, lutou para ser taxado. E se for mais taxado, talvez facilite o caminho para a venda de veículos da Tesla. Então é mais um elemento, né, que vai se acumular com diversos outros. Gui, fala aí. Eu fui para os Estados Unidos, né, agora no começo do ano, dirigi Tesla por lá e eu estava pensando quando estava lá do lado bom da estratégia do Musk, né? Porque, sim, eu entendo, apesar da matéria não ter trazido aí muitas referências, mas que via de regra o veículo elétrico, né, o veículo menos poluente, ele está mais associado com o eleitor democrata nos Estados Unidos, com o cara que mora na Califórnia, com o cara mais progressista, do que o carro típico do que seria um eleitor republicano, né, que lá é a direita nos Estados Unidos, onde o partido do Trump, que vai estar mais associado com aquele F1000, que é aquela picape enorme ali da Ford, top um ou top 2 dos carros mais vendidos lá nos Estados Unidos. Então, eu entendo esse posicionamento ali. E quando eu estava lá, eu vi vários Teslas na rua, vi um monte de outros carros, né? Enfim. Mas eu estava pensando, pô, que interessante esse posicionamento, né? Porque antes o cara do eleitor do Trump ia olhar para o Tesla e falar, cara, isso é uma bosta, né? Isso daí é daquela galera verde, é do democrata, não quero. Agora ele olha aquilo e fala, pô, o Trump tá colocando, tá apoiando, né? Deixa eu comprar esse carro fantástico do Elon Musk, do Trump, do cara. Tipo, ele conseguiu associar o carro dele com a figura, né, do Trump que conversa com pessoas que tipicamente não são clientes dele. O problema é o outro lado dessa moeda, né? O problema é agora quem é cliente dele tá com o carro associado à imagem do Trump. Então, não sei qual que foi a besteira que ele falou recentemente, o Elon Musk, que é quem tem falado mais besteira, né? Se bem que enfim, ele e o Trump competem, mas a galera tava colocando logo de Audi, de Mazda, de Toyota nos carros da Tesla, porque a pessoa tava vandalizando o carro da Tesla. Então a galera tá tentando disfarçar o carro da Tesla. Enfim, acho bem curioso isso. Sobre a ação da Tesla, né? De fato, quando esse ano ela apanhou bastante, o Yuri falou os números corretos, ela caiu 35%. Quando a gente olha um ano, né, olha 12 meses, ela está subindo 40%. A verdade é que a ação da Tesla ela tem uns picos imensos, ela é muito volátil, né, ela flutua muito. Né. E eles subiram muito depois que o Trump ganhou, porque já tinha essa associação, né, e ela devolveu tudo que ela subiu desde outubro. Ela está agora no nível que ela estava em outubro do ano passado, antes do Trump assumir. Então, assim, apesar de ser uma queda grande, né, 40, 35%, no ano a ação ainda está subindo. O mercado americano como um todo, né, tem apanhado muito nessas últimas semanas, nesse ano, mas com as ações, no geral, quando a gente olha um horizonte de tempo um pouco maior, como por exemplo um ano, as ações ainda têm subido bastante. Pois é, mas eu sabe que tem todos esses elementos eles congregam, né? Agora, o ponto do Yuri eu achei bem importante. A gente tem que partir do princípio também do ciclo de venda. É diferente de uma Bud Light, onde você compra um pouquinho toda semana. Né, o veículo, a liquidez dele é mais baixa, é um pouco mais difícil de lidar e talvez outros elementos eles influenciem ainda mais. Por exemplo, a própria inflação americana. É, talvez, né, os Estados Unidos já tenham acordado do tal sonho americano, né, a casa no subúrbio, dois carros na garagem. E hoje o que você mais vê no YouTube são vídeos de como morar nos Estados Unidos dentro do carro, né? Então, tem algumas coisas que influenciam além dos aspectos político-ideológicos, vamos dizer assim. A geopolítica, ela pode afetar ainda mais quando a gente fala da guerra comercial, de taxa, de mercado de veículos chineses ou de até oferta de energia ou matéria-prima, né? Então, são alguns elementos que congregam bastante e por isso que a gente tem que fazer essa análise um pouco mais robusta mesmo. Boa, vamos lá. Vamos
para a nossa discussão. A gente fez uma breve discussão aqui sobre essa notícia, foi bem legal, mas vamos agora para a discussão mesmo do episódio. Aqui é o valor econômico, o caderno de carreira. Frequência no escritório passa a contar na avaliação de desempenho. Gui, isso é um presente para você, tá? Então eu tô jogando a bola, ela quicando bem aqui para você dar um belo de um chute, como uma forma de homenagem aí pela volta das férias e por participar aqui também com a gente, tá? Então pode começar, depois Yuri e eu daremos os nossos pitacos. Vamos lá, Bibi. Então a gente tem, né, taxa de juros subindo, né, batendo 15% no Brasil. Os Estados Unidos têm temor de recessão econômica, né, com a possível contração da economia que está rolando com o Trump colocando tarifas, né, isso encarecendo, aumentando a inflação nos Estados Unidos. A gente tem AI avançando e automatizando diferentes processos, né, e o que está na cabeça dos gestores, né? Com o que os gestores deveriam se preocupar nesse momento? Você que está ouvindo a gente talvez esteja pensando: produtividade e desempenho dos funcionários, saúde mental, criação de um ambiente de trabalho saudável. Se você está pensando isso, você não sabe nada de gestão, né? O que interessa mesmo é quantas vezes por semana a pessoa vai para o escritório. Empresas como a PwC e o Lloyds Banking Group pretendem monitorar a frequência e utilizar essa informação na hora de definir o bônus. Claro que isso pode acabar afastando alguns funcionários, né? Talvez a galera que desempenha bem e que já mora mais longe, que não vai querer ir para o escritório, vai procurar outra coisa, ou mulheres e pessoas mais jovens que priorizam maior flexibilidade, mas isso não interessa, né? Isso é feito em nome da justiça e da uniformidade. Em nome da justiça e uniformidade, claro que algumas exceções também vão ser abertas, né? A Korn Ferry identificou que alguns funcionários mais valorizados recebem mais dispensa para trabalhar de forma flexível, formando uma força de trabalho de dois níveis, né? Ou duas castas. Os gerentes têm firmado acordos paralelos, onde eles permitem que funcionários com bom desempenho mantenham rotinas mais remotas. Isso, claro, enquanto o gestor julgar esse desempenho como acima da média. Então, ele fica agora com uma carta na mão para poder demitir a pessoa quando ele quiser, afinal de contas, é só ele mudar a opinião dele sobre a pessoa e ele já vai ter todo um histórico de transgressões, né, de violações das regras, como justificativa para demitir o ex-querido funcionário. Outra vantagem de utilizar a frequência no escritório para determinar a remuneração é penalizar os funcionários que precisam cuidar de crianças ou idosos em casas. E aí a questão de igualdade salarial ou discriminação a gente deixa de lado, apesar de deixa os advogados se preocuparem com isso. Bom, eu acho que essa solução de exigir o retorno para o escritório é muito boa, né? Fazer acordos informais, paralelos, deixar o negócio confuso, né? Não ter uma regra clara. Isso é a receita certa para fomentar o alto desempenho, o bom desempenho e uma cultura baseada em confiança, certo? Além dos problemas já citados de discriminação, eu fico pensando de que maneiras que isso aqui vai explodir na cara dos gestores que estão fazendo isso. A começar, acho que a falta de transparência nos acordos é um negócio. Essa de você colocar muito poder na mão do gestor que está fazendo acordos paralelos, acho horroroso também como prática. São elementos, na minha visão, que vão destruir a cultura da empresa. Você tem uma regra que ela é ruim, e aí você tem a exceção da regra, e tem as duas castas ali, como a própria matéria coloca. Assim, uma bela receita para desastre. E acho que, assim, para mim, o que fica na cabeça é o que uma empresa boa está se preocupando agora, né? O que uma empresa que está olhando para frente está fazendo agora, né? Porque eu entendo que aqui a gente está falando de, cara, parece que é revolução industrial o negócio, né? Eu preciso ver quantas horas a pessoa está lá apertando parafuso, porque quantos parafusos ela apertou é produtividade. Parece que a gente está nesse paradigma ainda, né? E eu vi recentemente no próprio LinkedIn um- uma tabela, né, com algumas empresas estão se destacando pela quantidade de faturamento que elas possuem por pessoa, né? O Telegram é o primeiro ali da lista. Cara, Telegram, ouvinte, pensa aqui, quanto você acha que fatura o Telegram, né, anualmente? Eu nem sabia que o Telegram faturava dinheiro, né? Porque a gente usa de graça essas ferramentas e nem se toca nisso.
Telegram fatura 1 bilhão de dólares por ano. Quantos funcionários tem o Telegram? 30. Significa que ele fatura mais de 30 milhões de dólares por funcionário. Você acha que o cara do Telegram está preocupado com se o fulano foi na quinta e não foi na sexta para o escritório? E tem uma série de empresas de AI que estão conseguindo escalar para esses valores absurdos, né? Assim, absurdo, não sei, mas surreais, talvez. O Chatbase é uma que faz customer support com AI, que é bootstrap, que não recebeu funding. Os caras já estão faturando 5 milhões de dólares por ano com 10 pessoas. É meio milhão por cabeça. Uma empresa que não recebeu investimento de VC. Então, assim, será que as empresas que estão crescendo absurdamente, que são as empresas do século 21, 22, elas estão preocupadas com quantos dias por semana a gente vai para o escritório? Os funcionários vão para o escritório? Eu suspeito que não, Rabi. Pois é. Yuri, você que está num setor em que o presencial ainda é fundamental por necessidades de operação, né? Vamos lá, queria que você compartilhasse aqui sua experiência e trouxesse essa discussão também. Boa, eu vou dividir minha análise em três partes. A primeira delas é uma provocação para vocês, porque eu acredito que a cultura ela é feita nos contatos pessoais, ou mais facilmente nos contatos pessoais, encontrando as pessoas. A conversa no café, a conversa no almoço, a conversa no happy hour. Eu até queria saber, Gui, como é que é feito esse contato na empresa que você trabalha de maneira remota, ou o que que vocês entendem aí que é cultura e como isso é alimentado no mercado de serviço no qual eu estou inserido. O contato no café, o contato no dia a dia, ele é sine qua non, na minha opinião. É ali que eu conheço a Rádio Peão, é ali que eu conheço os problemas do dia a dia, que alguém se aproxima de você, um colaborador que tem, pensando na hierarquia, um colaborador um pouco mais longe, com degraus abaixo, hierarquicamente pensando, ele não vai te mandar um e-mail ou te ligar, talvez ele nem tenha seu telefone, mas ele consegue te pegar no corredor e perguntar alguma coisa ou sugerir algo de maneira mais fácil. Então, pensando aqui em cultura nesse sentido de contato. A segunda parte é que não tem como fugir do recorte. Não dá. Uma empresa de tecnologia talvez consiga ficar 100% remoto, que é o caso da Elevate, que o Gui está. Mas uma empresa de serviço, Habib, como eu, como hotel, vou deixar a camareira trabalhar remotamente? Ou deixar a pessoa, o garçom, trabalhar remotamente? Tem que servir a bebida para mim. Exceto se eu trocar ele por um robô, essas pessoas por um robô, por tecnologia que faça isso, eu ainda não tenho solução para o setor de serviços, pensando aqui em hotelaria, no qual eu estou inserido. Por outro lado, a BTC, que é uma carreira paralela minha aqui, eu consigo, vocês nem sabem que lugar do mundo eu estou agora, mas eu estou gravando um podcast, o Habib está em outro lugar, o Guilherme está em outra geografia, e a gente consegue criar essa sinergia aqui entre a gente e entregar um podcast para vocês, dar aula para alunos divididos aí pelo Brasil e pelo mundo. E aí tem o que eu acredito que seja o ideal, que é o híbrido, em alguns momentos presenciais e outro remoto. Agora, o terceiro ponto que eu queria trazer, Gui, é isso que você colocou, que é a provocação de pessoas com cargos mais altos têm mais flexibilidade. Será que eles não fazem eles fazem menos trabalhos burocráticos? São mais fácil, são trabalhos mais mensuráveis? Como é que é isso? Então, para mim, a dificuldade de poder gerir uma pessoa passa por tomar a decisão de tempo e não qualidade. É o esforço da pessoa versus a qualidade que ela entrega um produto. Eu ainda não sei, basicamente, porque as empresas ainda medem por tempo as tarefas que uma pessoa executa. Deveria ser por qualidade, e se você acabou rapidamente, vai embora descansar, vai fazer outra coisa. Mas o que acontece é que as empresas, no final do dia, já que essa pessoa faz 1 hora, deixa eu ocupar as outras 8 ou 7 horas do dia dela de trabalho para fazer mais coisas. Mas não pense em remunerar essa pessoa melhor, né?
Porque hoje eu não sou pago pela hora que eu me dedico a cada tarefa. Eu sou pago pelas todas as horas que eu já me dediquei para estudar, para me desenvolver, para trocar ideias, para conhecer um assunto mais profundamente. Então, eu sou pago pelos meus 20 anos de carreira corporativa, para entrar e tomar uma decisão num determinado projeto, num determinado assunto, e não pelo tempo que eu fico sentado numa mesa de reunião ou, de repente, na frente do computador, Habib. Então, eu concordo com o Gui discordando, porque, dado o recorte que eu vivo, eu não consigo, Gui, concordar com você 100%. Eu vejo a sua luta nas redes sociais e o que eu entendo é que, para determinados setores, áreas e pessoas, funciona, para outros não. Tem perfis de pessoas. Tem gente que não quer ficar remoto, tem gente que precisa de interação, mas aí um pouco de antropologia, né? O ser humano precisa de contatos. Talvez o Gui supra esses contatos com amigos, com colegas, com academia, com outro tipo de networking e não do trabalho. Eu fomento também com colegas de trabalho ou amigos de trabalho, Habib. Legal. Vou dar alguns centavinhos aqui também nessa discussão, como o Yuri já adiantou. Dentro da BTC, que hoje é minha dedicação exclusiva, vamos dizer assim, enfim, eu dedico muitas e muitas horas aqui, e boa parte delas em casa, né, onde eu faço parte relevante do meu trabalho, né? O próprio podcast, quando eu vou montar a pauta do podcast, distribuir as notícias pro Yuri, pro Goraeb, e quando eu vou preparar as minhas análises, fazer o meu roteiro, eu preciso de bastante atenção. E essa atenção eu costumo ter em casa. Se eu estiver no escritório, com outras pessoas querendo me acessar e etc., eu vou fazer isso em muito mais tempo do que eu faria com o silêncio absoluto. Então, esse é um exemplo ilustrativo. Porém, quando eu vou me relacionar com um cliente importante, muitas vezes é necessário me deslocar até o cliente para fortalecer relacionamento. Né? Tomar um café, olhar no olho, bater um papo, apertar a mão. E eu ainda acredito nisso. Então, Gui, faltam dados para mim, para isso, mas alguns desenvolvimentos, principalmente de fortalecimento de relacionamento, eu acredito que o presencial ele ajuda muito. Dado isso, né? Por exemplo, o que que a gente faz aqui na BTC? Na BTC tem pessoas que moram fora do país, né? O nosso gerente de marketing, o Bonini, ele mora na Europa. O Luiz, que atua junto com a gente aqui na gestão comercial, ele mora em Brasília. Eu moro em São Paulo, né? E então, do time interno, tem algumas pessoas que simplesmente não vão conseguir atender presencialmente. A gente não quer que essas pessoas saiam, né? Porque elas entregam bastante, né? E aí a gente tenta, né, realizar algumas coisas presenciais com o intuito de fazer isso que o Yuri falou, fortalecer o relacionamento, puxar o horário do cafezinho, né? Então, por exemplo, a gente marca almoços com uma certa frequência, a gente tem os eventos de final de semestre, BTC Reunion, BTC Athletics, onde a gente, né, no caso do último BTC Athletics, a gente pagou passagem para o Luiz vir de Brasília para cá para poder participar do evento e tal. E veja, isso é uma empresa pequena, mas a gente acredita que isso é importante, né? Essa presença, ela é relevante. E isso ajudou a fortalecer o relacionamento, pelo menos na minha visão. Então, como que a gente supera essa necessidade de formação de cultura, que eu acredito e concordo plenamente com o Yuri que é importante? A gente pega alguns momentos, algumas etapas ou eventos e foca esses eventos nesse desenvolvimento do relacionamento. Para o dia a dia, é o escritório, né? E aí o escritório é o home office. Mas como o próprio Yuri falou, é recorte, né? A gente está numa atividade que permite a não presença, diferente do Yuri, que ainda, né? O Gui pode depois complementar algumas atividades de tecnologia que nunca imaginaríamos que seria remota e podem ser remotas, mas no caso do Yuri, ainda muito difícil, né? Então a presença ela é necessária. Agora, o que eu queria comentar mesmo é sobre as métricas, né? Então, algumas empresas que o Gui trouxe na reportagem, é, colocando presença em escritório, horas na tela, etc como uma forma de bonificação, né? Um dos critérios para bonificação. Pessoal, uma história rápida aqui, né? Hoje de manhã eu fui treinar, 7 horas da manhã, e eu fui para Pinheiros. E, pessoal, parecia um cenário de Walking Dead ou The Last of Us. Assim. Choveu pra caramba ontem, caiu uma porrada de árvore, poste de luz, era fio para tudo que é lado, árvore para tudo que é lado, ruas, enfim, onde você não podia transitar.
árvore em cima de carro, tava uma loucura, assim, parecia o apocalipse, né? Agora eu fico imaginando, né? Você tá andando na rua, né, e você na rua Deputado Lacerda Franco, ali em Pinheiros, né? E sei lá, caiu a sua chave. Caiu a chave do carro, caiu a chave de casa, sei lá. E aí você volta lá à noite, nesse cenário apocalíptico, cheio de árvore no chão, né? Poste pra tudo que é lado, sem luz, só tem um poste. Ao longo da rua inteira, que são, sei lá, 12 quarteirões, tem um poste aceso. Um poste. Em 1 quilômetro você tem um poste. O que a gente está falando aqui são gestores que vão procurar a chave só aonde o poste ilumina. É basicamente isso. Você tem a rua inteira. Você tem um poste, e o poste ilumina uma partezinha ali da rua, 1% da rua, né? E é ali que o gestor da reportagem vai procurar a chave, né? Vamos lá, por que eu estou falando isso, né? Tem um livro que eu li há algum tempo atrás chamado Slow Productivity, do autor que eu já recomendei aqui, chamado Cal Newport. Eu acho que ainda não tem tradução em português, que ele fala sobre produtividade e tal, mas o conceito-chave ali do livro, que ele escrutina, que ele critica, é o conceito de pseudoprodutividade. O que que é pseudoprodutividade? É o uso de atividade visível como aproximação de esforço útil. Esse conceito ele acaba se aplicando para atividades intelectuais, de escritório, diferente das atividades onde o Yuri está, né, majoritariamente, onde a produção ela é um pouco mais complicada de ser mensurada. Ainda dá, né, mas é um pouco mais difícil. O problema é que atividade visível não significa resultado, né, nem tem correlação, né, mas é o que dá para medir. Esse o que dá para medir é essa história de você procurar a chave só onde o poste ilumina. Né? Onde o poste ilumina eu enxergo, então eu procuro a chave. Só que é 1% da rua inteira, né? A chance da chave estar ali é muito baixa. Então você vai procurar ali e você não vai encontrar a sua chave. E aqui a gente está falando de algumas métricas. Por exemplo, dias ou horas no escritório, hora de uso de tela, hora de cadeira, tempo no Teams, teclas digitadas. Tudo isso são métricas que eu já vi serem utilizadas no mercado de trabalho para calcular produtividade, a quantidade de teclas digitadas no teclado. Né? Tudo isso é muito fácil de mensurar. Mas quem disse que isso tem a ver com resultado concreto, que vai encontrar a chave? Por incapacidade de montar um modelo e correlacionar uma coisa com a outra, muito porque não fizeram GBP, BP e tal, os gestores acabam colocando a culpa na cultura, né? E aí atribuem a falta de cultura uma baixa produtividade e acaba sendo a resposta, né, o presencial. Sim, a cultura talvez, né, com algumas atividades presenciais ela facilite, mas não é isso que responde o resultado. Então, aqui a gente tem um problema de métrica. Métrica. Qual que é o problema em usar a métrica de resultado para avaliar funcionário? Independente do modelo, receita, lucratividade, margem de contribuição, clientes conquistados, projetos entregues, redução de custo, valor de empresa, fortalecimento de marca. Só que tem algumas já, né? Já dá para usar, né? Então, independente de estar ou não no escritório, né? E a própria cultura, se a cultura, como o Yuri comentou, e eu também acredito que é importante, for fomentada e a gente está partindo do princípio que a formação de cultura é importante para o resultado concreto, né? É, essas métricas elas vão avaliar se está tendo formação de cultura ou não, né? E o que o Gui também falou é que muitas empresas já têm mostrado que há esses resultados sem o presencial. E se a gente parte da premissa que a formação de cultura é parte integrante disso, então há formação de cultura nessas empresas também, né? Então aqui, né, acho que realmente a gente está falando de um problema de uso de métricas, né? Conseguir analisar aquilo que não é facilmente mensurável, mas é o esforço que o gestor tem que fazer. E assim, pessoal, na minha visão, essa briga, né, desses gestores de querer reforçar, né, a ideia do presencial é acaba reforçando o argumento daquelas pessoas que dizem que isso é uma necessidade de controle, de dominação. Né? Então acaba reforçando esse argumento, né? E eles vão, o ônus da prova agora vai ficar com eles, né? Agora mostre pra gente que vocês não querem apenas controle, né? Que vocês querem resultado também. Né? Acho que
Eu sumarizei aqui alguns pontos adicionais, né? Mas fica muito na parte das métricas. Então, eu queria passar a bola para o Gui. O Gui acho que vai ter mais alguns centavos aí para contribuir. Já aproveita e manda seu abraço para a turma, depois a gente passa a bola para o Yuri. Boa, vamos lá. Cara, acho que primeiro, assim, dá para falar um pouquinho sobre cultura, né? Acho que isso é muito contextual, né? O que que é a cultura, tipo, o que que é importante na cultura, se é você criar é, relacionamentos mais fortes no trabalho, se é você produzir, né? Se é você ter um trabalho de alto desempenho e fazer isso caber dentro de um horário para possibilitar você viver mais fora do trabalho também. Acho que isso depende muito de cada lugar, né? Conversando com uma pessoa de tecnologia americano, recentemente ele me falou, cara, assim, no Brasil a gente percebe essa necessidade da galera ter um relacionamento mais forte, mas aqui, se eu convido o meu desenvolvedor para tomar uma cerveja, não quer. Tipo, ele quer a hora que deu o tempo dele ficar com a família dele. Né? Não quer ficar gastando um puta tempo aqui na empresa e tal. Quer conseguir fazer um bom trabalho e a hora que deu o tempo dele, ele vaza. Porque ele tem a vida dele fora, né, do trabalho. Eu acho que isso também é verdade quando eu penso no contexto europeu, das histórias que eu conheço, né, da galera que trabalha lá. De cara, quando você está num momento de trabalho, você está num momento de trabalho, você faz aquilo de maneira focada, e a hora que deu, pô, é 5 horas que sai, então é 5 horas ou é 6 horas, aí tchau, eu vou curtir a minha família, eu vou curtir os meus amigos, o meu hobby, né? Então até um ponto que o Yuri trouxe de você ter esses elementos fora do trabalho também, né? Talvez no Brasil a gente, até por um problema de, puta, se eu trabalho em São Paulo, chances são que eu levo 2 horas para chegar, 2 horas para voltar. Né? E aí a pessoa não tem muito espaço para fazer outras coisas, então ela tem que ter amigo no trabalho, porque senão não vai ter amigo em lugar nenhum. Né? Então acho que onde a gente tem uma divisão mais clara, né, e eu fomento esse relacionamento fora, porque acho que é importante ter o relacionamento, talvez seja mais fácil de eu delimitar isso. Sem dúvida, ainda é algo mais setorizado, né, para trabalho de conhecimento, quando a gente fala de trabalho remoto. Ainda aqui, a gente tem cada vez mais trabalhos sendo automatizados ou sendo possibilitados de serem feitos à distância. Eu lembro que já tem alguns anos, se eu não me engano, essa notícia, de você ter uma cirurgia sendo feita de maneira remota, né? Tem um robô lá, o Da Vinci, tem um monte de braço e tinha um cirurgião em outro estado operando a pessoa. Ou você ter, quando tava para lançar o 5G, eu lembro de ver a Ericsson, que era uma empresa sueca, uma parceria com a Volvo, tinha um cara operando um trator da Volvo em outro país, remotamente. Né? Por quê? Porque aí eles estavam ali justificando que você tinha um tráfego de dados, né, muito rápido, uma quantidade de dados grande que possibilitava aquilo. Né? Hoje a gente vê o pessoal dirigindo caminhão em outro país? Vamos ver, mas a gente tem visto cada vez mais os carros se dirigindo sozinhos. Né? Então, talvez daqui a pouco a gente não precise do remoto porque já está automatizado, já está em algoritmo. Isso é um negócio que, inclusive, tem crescido lá nos Estados Unidos. Né? Os carros da Waymo, carros que você pega pela própria Uber, que não tem motorista, né? Que é o algoritmo dirigindo. Agora, falando sobre o lado da métrica, né, Habib, que você trouxe, eu lembrei aqui o livro. Foi um livro que o Danilo Fácil, um grande amigo aí, me emprestou. Foi um dos poucos livros que eu li emprestado e que eu lembro dele falar: Olha, mas lê logo e me devolve, hein? Ele tinha um amor pro livro, porque é um livro muito legal e difícil de encontrar. Chama Measuring and Managing Performance in Organizations, ou em tradução livre, né? Medindo e gerenciando o desempenho nas organizações. E lá tinha um conceito que eu acho muito simples e importante assim de trazer, né? Que é dentro de um processo de uma empresa, você muitas vezes precisa de várias etapas para gerar valor. Né? Então vamos supor que eu quero contratar alguém. Para contratar alguém, eu preciso divulgar a vaga, né? Fazer triagem, entrevistar e aí recomendar essa pessoa para o gestor da vaga que vai contratar. Se eu não faço alguma dessas etapas, né? Se eu não faço a triagem, se eu não faço a entrevista, se eu não faço a recomendação, eu não gero valor. Eu preciso de todas as etapas. Talvez no processo que você faz, nos diferentes processos que você faz no seu trabalho, tenha uma dessas etapas onde você é difícil medir, onde é custoso medir, né? Você não tem tanto acesso, não é tão fácil medir aquela etapa. E aí o que que a gente faz?
via de regra, como costume e prática errada. A gente pega a métrica que é fácil, pega o lugar onde eu consigo medir muito simples, e eu meço ele e coloco uma meta ali. Então eu falo, pô, eu consigo dizer quantas entrevistas a pessoa faz. Então vamos colocar aqui uma meta, que você tem que fazer 5 entrevistas na semana. Aí, pô, não rolou a quantidade de contratações que eu queria. Ah, então a pessoa vai lá e sobe a meta. Agora você tem que fazer 10 entrevistas por semana. Ah, ainda não estamos batendo. Não, então agora faz 20 entrevistas por semana. Aí o que acontece? A pessoa deixa de fazer as outras coisas que não estão metrificadas e passa só a fazer aquela atividade que está metrificada. É óbvio que o resultado vai ser nulo, né? A qualidade do que está sendo produzido não existe, né? Porque eu estou focando em otimizar localmente e estou esquecendo o processo como um todo. Cara, não é algo nada radical na minha cabeça, na minha visão, você pensar que num processo tem pelo menos uma etapa onde é difícil, onde você não enxerga, onde você não consegue metrificar, onde é caro, onde demora. E aí você metrificar e colocar a meta em qualquer outra etapa pode ser danoso, né, para o processo como um todo. Então, eu acho que aqui a gente entra nessa regra, né? A gente entra onde, puta, eu consigo metrificar quantas linhas de código o cara escreveu? Consigo. Consigo metrificar quantos dias da semana ele ficou lá? Consigo. Quanto tempo ele está logado no Slack, no Teams? E quantos e-mails ele recebeu? Foi? Consigo. Significa que metrificar e colocar meta em cima disso vai melhorar o resultado? Óbvio que não. Mas eu acho que isso faz parte de uma tentativa ali dos gestores de trazer números, né? De trazer talvez algum tipo de objetividade de maneira errada, né? Para processos que talvez sejam mais subjetivos, ou processos onde ele não está pegando onde deveria, né? Que é a produção, é a geração de resultado, né? Eu acho que essa métrica aqui que eu trouxe de puta, faturamento anual por funcionários é uma métrica legal. Mas se a gente pega ela e usa como meta, eu já tenho exemplo na cabeça de lugar que isso dá errado. A empresa vai lá e faz terceirização, porque ela não conta aquele headcount como dela. Então, assim, e às vezes pagando mais caro, tendo um serviço pior. Então, toda meta, toda métrica que vira meta, deixa de ser uma boa meta. É uma boa métrica, né? Isso, se eu não me engano, é a lei de Goodhart. Mas enfim, eu acho que a gente entra num rabbit hole que vai embora, né? Eu acho que é importante para os gestores, especialmente das empresas que estão com esse tipo de iniciativa, em especial o gestor de RH, questionar qual que é o resultado que ele pretende e se efetivamente essa métrica, esse sistema, esse incentivo que ele está colocando contribui positivamente para alcançar o resultado que ele está pretendendo. Eu acho que nesse caso aqui não é verdade. Enfim, aproveitando aqui, foi um prazer estar com vocês, Habib, Yuri, ouvintes. Obrigado pela paciência e a gente se vê no próximo BTC Journal. Muito obrigado. Yuri, você agora. Bom, obrigado, ouvintes, Habib, Goraieb. Foi um prazer estar com vocês na análise dessas notícias e nessa discussão riquíssima. E até a semana que vem, se tudo der certo na agenda, né, Habib? Que a gente esteja aqui juntos. Valeu, obrigado. Pois é, a gente tem que torcer para nenhuma outra era quebrar também, né, Yuri? Então vamos torcer aqui. Sacanagem. Obrigado, Cara, pessoal. é só o avião não cair, eu tô aqui, cara. Ah, ó, vou bater 3 vezes na madeira. Tem madeira aqui, beleza. Estaremos aqui presentes. Obrigado, pessoal. Obrigado você que nos acompanhou até agora, pelo interesse, pela paciência. Espero que você tenha gostado das notícias, da discussão que a gente fez hoje. Deixe seu comentário no YouTube, né? Comentando, enfim, o que que você achou, se você tem sugestões de notícias, que a gente também quer saber um pouco mais sobre a sua opinião. Já aproveita, se inscreve, curte, compartilha com as pessoas que você acha que esse conteúdo faz sentido. E temos um encontro marcado para a próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.